Olá, eu sou o professor Rogério, então hoje nós vamos, falar um pouquinho sobre um tema bem controverso, né? Nos últimos anos, esse tema ele vem ganhando, além das páginas dos telejornais, também as rodas de conversa, principalmente a partir, né, do momento político em que o nosso país vive também, né? Então hoje nós temos um debate muito acalorado sobre esse grupo, né, sobre esse país e quais são os impactos, né, da política dentro desse país vizinho, ele impacta na nossa atualidade. Então, como ontem, né, eu fiz um vídeo dedicado à Síria, né, então a guerra civil da Síria, hoje nós vamos discutir um pouquinho aqui sobre a história do século XX, né, voltada para a Venezuela. Então, nesse caso da Venezuela, né, então eu já vou começar aqui a falar um pouquinho sobre esse país, que é um dos nossos vizinhos mais expressivos, né? Então, na parte norte do país, então a Venezuela, ele é um país que tem como característica econômica a exportação de petróleo, né? Então é um país que tem como principal produto o commodity, né? Que é a base para a produção industrial, como a gente já vem discutindo em alguns outros vídeos, né? Sobre a questão da mineração, principalmente do petróleo. A Venezuela, ele é um país, né? Que tem uma grande reserva de petróleo e com isso, né, vai chamando a atenção de outros países que necessitam desse commodity, no caso, os países mais industrializados. Então, o que nós vamos discutir aqui, né? Então, desde falar só sobre o governo do Hugo Chávez e o governo do Maduro, então nós vamos discutir um pouquinho aqui o período de cada presidente durante o século XX e como é que esses presidentes eles vão moldando, eles vão transformando a realidade da Venezuela até chegar nos dias de hoje. E por que, né, o temor do brasileiro sobre o fantasma de se tornar uma Venezuela, né? Então nós estamos iniciando aqui esse debate, principalmente da seguinte forma, que é um ponto também bem importante de ser colocado aqui. Eu não vou dar critério de valor, não vou nem falar que o governo do Maduro e do Chávez, né, eles foram positivos ou negativos. Nós só vamos trabalhar com os dados. Então, nesse caso, o critério de julgamento, quem vai ser responsável é quem está aqui disposto a me ouvir. Então, se você está esperando que eu vou falar mal do governo do Maduro ou falar bem, né? Não é esse o intuito, né? O intuito é discutir e chegar a um consenso, né? Ou chegar mais próximo desse consenso para que nós possamos entender o porquê que os venezuelanos eles fogem, né, do seu país, né? Eles vêm para países vizinhos como o Brasil, entre outros, né? Então nós temos que olhar com um olhar crítico, né, e tentar fazer um estudo científico. E assim, então, nesse caso, baixar a adrenalina sobre as questões ideológicas, né, que é um ponto, né, que é muito debatido sobre esse tema, né? Então, nós vamos começar aqui um pouquinho, né? Então, dentro desse tema, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Então, a origem da palavra venezuelana ele vem desde o período quando esse país, essa localização na América, no norte da América do Sul, ele começa a ser explorado. Então, um dos primeiros navegadores que chega aqui são o Alonso Ojeda, né, o Américo Vespúcio e o Juan de las Cosas, né? Então, foram os primeiros a explorar a costa da Venezuela em 1499 e no dia 24 de agosto desse ano chegaram o que é hoje o Lago de Maracaibo, né? Então, eles encontraram ali os grupos nativos que viviam em casas suspensas em colunas de madeira, o que nós chamamos de palafitas, e o Vespúcio, ele vai analisar algumas características em comum com a cidade italiana, né, de Veneza, levando em consideração, né, que o Américo Vespúcio, ele é um italiano, né? Italiano não, ele é um navegador
que ele nasceu na Península Itálica, levando em consideração que a Itália, ela não existia como país naquele período. A Itália, ela só vai se consolidar como um país unificado no século XIX. Então, nesse caso, ele, com saudade da sua terra, vai considerar a região como a pequena Veneza, né, por conta dessas casas construídas em parafitas. Nesse caso também, tem um outro ponto de vista, chamado pelo Martins Fernando de Eciso, né, que ele é um geógrafo que acompanhava a expedição, né, ali naquele período. Ele vai produzir uma obra chamada Suma de Geografia, que foi de 1519, que junto ao lago existia uma rocha, né, plana, onde estava ali localizada uma tribo indígena, que era o Venicuela, né, no caso, que dá origem, né, à palavra Venezuela. Né? Então, aquele grupo indígenas do Venicuela, né, segundo as tradições, eles vão viver nessa pedra, e nesse caso, esse geógrafo, ele vai dar o nome dessa tribo a essa localidade que foi dominada pelos europeus, né, durante aquele período. Só que a primeira versão, como é uma versão mais romantizada, né, levando em consideração o valor, né, dos colonizadores, então a primeira versão é a mais aceita. Então, como Venezuela, a pequena Veneza, né? Então, a pequena Veneza aqui na América, mesmo levando em consideração que a Venezuela é muito maior do que a Veneza, né? Então, é bom a gente já ir colocando isso nos seus pontos. Bem, nós vamos contextualizar algumas questões aqui que é importante de ser debatido. Primeiro, né, o país ele é amplamente conhecido pela sua vasta reserva de petróleo. Então, levando em consideração a formação da placa tectônica que nós temos aqui na América do Sul, né, no caso, a Venezuela, geologicamente, ela conta com grandes áreas sedimentares. Né? Então, a formação de rochas sedimentares, elas são excelentes para a formação de petróleo. Então, o petróleo ele é uma das riquezas mais importantes da Venezuela. Além do petróleo, a Venezuela também é conhecida por uma vasta diversidade natural, levando em consideração que a Venezuela faz parte dos países que compõem a floresta amazônica. Né? Então, a floresta amazônica, que ela é uma grande parte dessa floresta pertence ao Brasil, está dentro do território brasileiro, também a Venezuela ela conta com uma grande quantidade dessa mata tão importante, né, para a vida no planeta. Bem, então, ela é conhecida por esses recursos naturais, as diversidades dos habitats, as cores da bandeira da Venezuela, que é importante nós frisarmos, né? Então, aquela questão do nacionalismo, do romantismo, né, que inicia-se no século XIX, né? Então, o romantismo, no caso, o amarelo, né, em ordem, o amarelo, né, a bandeira, nesse caso, representa a riqueza da terra, que é o petróleo e alguns recursos minerais, o azul, o mar e o céu do país, e o vermelho, o sangue derramado pelos heróis da independência. Entre um desses heróis, que eu acho que é importante nós frisarmos da importância desse libertador da América, que foi, né, o Simão Bolívar. Né? Então, o Bolívar, ele não nasceu na Bolívia, né? Ah, então aí que tá. A gente tem que levar em consideração, né? Então, o Bolívar, ele nasceu na cidade de Caracas, né, na Venezuela, né? Então, a Venezuela, ela contou, né, com o sacrifício de muitos heróis da independência, que a gente pode depois falar um pouquinho da independência da Venezuela, com um pouquinho mais de clareza, mas o importante é nós frisarmos isso, né? Então, dentro desse contexto, a Venezuela ela ganha essa significação, essa amplitude política, né? O berço nativo de um dos mais significativos, né, heróis da independência da América. Não é à toa que o nosso troféuzinho, né, que é disputado, né, entre os times da América do Sul, é conhecido como Libertadores da América, né? Então, é em homenagem ao San Martín, né, da Argentina, né, e o Simão Bolívar, né, da Venezuela, e também o Dom Pedro I, né, que nós podemos chamar esses personagens de heróis, né? Então, eu sempre coloco que herói não existe, o que existe são personagens. Bem, então, o território venezuelano foi colonizado pelos espanhóis em 1522.
apesar da resistência dos povos nativos. Então, nesse caso, nós temos que olhar com senso crítico do seguinte: os povos nativos que viviam na região, eles não aceitaram a dominação de uma forma pacífica, né? Então, eles buscaram resistir. No caso da Venezuela, em 1811, ela se tornou uma das primeiras colônias hispano-americanas a declarar a sua independência com uma forte influência do Simão Bolívar. Então, o Bolívar, né, ele promove um movimento de independência de um território que englobava o Equador, a Colômbia, a Venezuela e parte do Panamá. Esse movimento ele fica conhecido como movimento pan-americanismo, né? Então, o sonho do Simão Bolívar era formar uma grande América Latina, né? No caso, unindo a América Central, a América do Norte, a América do Sul, sobre um país, né? Sobre o uso da língua latina, no caso, incluindo o nosso, né? Brasil. Então, o Simão Bolívar, ele iniciou, só que com o passar do tempo, por conta de rusgas, né? Por conta de problemas diplomáticos entre os países e os líderes locais, né, pensando que uma a independência desses países hispano-americanos, ele tem uma grande influência dos líderes locais, que eram chamados de crioulos. Esses crioulos, eles vão começar a organizar movimentos, né, para que cada território tivesse a sua, né, assim, os seus benefícios, os benefícios desse grupo, e não de uma coletividade. Então, nesse caso, em 1830, quando a Venezuela deixou de ser parte da Gran Colômbia. Então, durante o século XIX, o país sofreu com várias instabilidades políticas, a autocracia, né, dominada pelos caudilhos, né, que eram esses líderes locais, regionais, até meados do século XX. Desde 1958, houve uma série de governos democráticos, né, democráticos, entre aspas, que a gente vai discutir alguns deles e quais que foram a importância desses governos democráticos para chegarmos até os dias de hoje, né? Então, no caso, o problema da Venezuela é o Hugo Chávez, o problema da Venezuela é o Maduro, mas e os outros governantes? E o que veio posteriormente? O que veio antes? Não tem uma parcelinha de culpa nisso tudo? Né? Levando em consideração que uma autocracia, né? Então, é um governo, é um governante que ele se coloca, né, como líder supremo. Então, ele é o autocrata, aquela pessoa que impõe o seu governo, né? Então, um ponto que nós devemos conversar também. Bem, então, no entanto, os choques econômicos na década de 80 e de 90 culminaram em várias crises políticas, como motins mortais durante o Caracaço, né, de 1989, duas tentativas de golpe em 92, além do impeachment do presidente Carlos Andrés Pérez, por desvio de fundos públicos em 1993. Então, esse colapso, né, dessa questão da confiança política, né, que é algo muito parecido que nós estamos vivendo nesses últimos anos, né, aqui no Brasil. Então, o Brasil também sofre com essa descrença dos seus políticos. Então, fez com que uma liderança, né, uma liderança bem particular, ganhe os holofotes políticos do país. Nesse caso, esse líder vai se chamar Hugo Chávez, né, que a gente vai falar mais profundo sobre ele, né, até o final, né, desse vídeo. Então, para nós continuarmos também aqui, é importante frisar que o país, ele viveu em um período de autocracia, né? Então, no caso, um país entre a democracia e o autoritarismo. Então, como ocorreu também aqui no Brasil, né? Então, o século XX ele é marcado por períodos curtos de democracia e períodos um pouquinho maiores de ditaduras, né? Ditaduras camufladas, maquiadas de democracia. Então, o primeiro dele é o Elazar Lopes, né, Contreras. Se eu estiver pronunciando aqui errado, meu espanhol não é muito bom. Então, a presidência, né, ele assume a presidência com a morte de Gonzalo, de Gomes, de quem era ministro, em 1935. Ele governou o país, né, de 35 a 41,
Começou com a retomada da liberdade, a permissão do sindicalismo, mas as ameaças da oposição fez a retomada da ditadura em 1937. Economicamente, essa gestão continuou seguindo as orientações desenvolvimentistas, com investimentos estatais na agricultura, educação, saúde e indústria. A gente vai ver, né, nós podemos olhar a década de 30 para o Brasil ou para a América do Sul como o surgimento de alguns governos totalitários, alguns governos populistas. Né? No caso, aqui no Brasil nós temos o Getúlio Vargas, na Argentina nós temos o Perón. Então, esses movimentos populistas, eles começam a promover reformas estruturais desses países, principalmente focando na indústria, na agricultura e saúde e educação. Educação para formar trabalhadores, né? Para formar pessoas para trabalhar nas indústrias, trabalhar na agricultura que estavam sendo modernizadas dentro desse período. Então, o Lopes, ele tem essa característica de um governante, né, desenvolvimentista. E também a questão de que ele inicia com uma promessa de um governo democrático, né, trazendo para a legalidade os sindicatos, né? Então, o sindicato que era algo proibido na Venezuela passa a ser legal, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil durante o governo Vargas, e depois, por conta da pressão da oposição, esses movimentos voltam para a clandestinidade, impondo uma ditadura, né? Então, uma autocracia, o autoritarismo. Esse é um ponto. O segundo presidente que nós vamos falar um pouquinho aqui é o Isaías Medina Agarita, né, que ele governou de 41 a 45. Ele manteve a política do desenvolvimento, né, do seu anterior. Ele vai restaurar as liberdades individuais, mas com a queda do preço do petróleo devido à Segunda Guerra Mundial, o governo ampliou a sua participação nos lucros do petróleo. Com a retomada das redes de transportes globais, houve novas concessões e o boom, né, do petróleo. Então, o ano de 41 até 45, né, no caso, o Medina, ele vai viver um período bem conturbado na história mundial, que foi exatamente a Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa Segunda Guerra Mundial, como o mundo estava vivendo um conflito armado em nível global, então o Medina, ele se viu em uma situação, né, onde o petróleo, ele para de ser comercializado na mesma velocidade que era anteriormente. Então, se você tem pouca procura, o preço desse produto automaticamente ele cai. Então, no caso, o Medina, ele para conseguir manter o seu pensamento desenvolvista, né, da questão do desenvolvimento do país, ele aumenta a participação de lucros, né? Então, ele cobra mais impostos no lucro do petróleo. Então, isso faz com que esses recursos sejam voltados, né, para o desenvolvimento do país. Mas com o final da Segunda Guerra Mundial, volta ao boom do petróleo, então do consumo de petróleo como era antes, né, da Segunda Guerra Mundial. E esse consumo desse petróleo vai se tornar cada vez maior, que vai levar ao problema da crise do petróleo na década de 70. Né? Um ponto que nós vamos discutir também, que vai afetar a história da Venezuela, como afetou a história do mundo todo. Bem, então, no caso, nós vamos discutir agora dois presidentes. Em 1945, em um golpe civil-militar, depôs o Medina, marcando a primeira vez que um partido político, o Social-Democrata da Ação Democrática, no caso vai ganhar a sigla de AD, toma o poder com o apoio popular. Então, no caso, o líder, o Rômulo Bittencourt, ele liderou uma junta composta por civis e militares que elaborou uma constituição seguindo a orientação do partido, adotada em julho de 1947. Então, no caso aí, o Rômulo Bittencourt, ele vai chegar ao poder com o apoio da população e de alguns militares que apoiavam a sua forma de ver o mundo, né? Então, nesse caso, a ação democrática, ela vai tomar em armas para chegar ao poder. Então, um golpe civil-militar. Só que o cunho dele era um cunho mais voltado para uma questão de que esse desenvolvimento ele, ele tinha que ser mais regrado, ele tinha que ser mais controlado, e principalmente, né, a questão da diminuição de alguns
de algumas questões ligadas ao Estado. Só que, em dezembro do ano de 1947, o Rômulo Galego, né, ele toma posse, sendo o primeiro presidente democraticamente eleito da história da Venezuela. O Galego, ele adotou medidas trabalhistas, desenvolvimentistas e assistencialistas, o que levou à sua deposição em um golpe militar em novembro de 48, resultando da forte oposição conservadora em seu governo. Então, no caso, o galego, né, o galego, ele vai ampliar essas reformas de base, principalmente, né, a questão trabalhista. Então, dando direitos aos trabalhadores e assistência a esses trabalhadores durante o desenvolvimento do país, o desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, social. Então, isso vai fazer com que a oposição, levando em consideração que a América Latina, ela tem vários episódios de ditaduras a partir dos interesses de um grupo sobre outro, né? E isso vai fazer com que em 48, né, no caso galego, ele vai sofrer um golpe de Estado e ele vai ser deposto do seu poder, mesmo ele sendo um dos primeiros presidentes eleitos da Venezuela, né? Histórias da América Latina. Bem, então, com o golpe de 48, assume o poder uma junta militar do major Marcos Pérez Jiménez e o tenente-coronel Carlos Delgado, né? E ele, no caso, o Carlos Delgado, ele vai ser assassinado em 1951, o que levou aquele a se tornar o líder único do país, governando autoritariamente até a deposição em 1958. Então, de 48 a 58, o governo ele foi mantido pelo Major Marcos Pérez Jiménez, né, Jiménez. Esse Jiménez, ele vai impor, né, no caso desse governo, ele vai se tornar autoritário, então perseguindo a sua oposição. Então, nesse caso, nós vemos que as ditaduras na Venezuela, elas já vêm, né, se opondo a períodos de democracia. Já em 58, né, nesse caso, o período no qual todas as conquistas sociais e trabalhistas e democráticas foram suprimidas, né, quem sucedeu o Jiménez foi uma junta civil-militar que durou até 59, né, quando o Bittencourt ele foi eleito, né, para o meio da Aliança Democrática, o AD, e a Democracia Cristã do Partido Social Cristã, o COPEI, né, tomou posse. Então, no caso, o Bittencourt ele vai concorrer à eleição de novo em 1958, tomando posse em 59, pela Ação Democrática. Então, nesse caso aí, né, nós podemos observar que durante o golpe de 48 até 58, as, as questões das conquistas trabalhistas que foram exercidas nos governos anteriores, eles vão ser suprimidos. Só em 59 esses direitos, essas conquistas, elas voltam novamente a ser debatidas. Quer dizer que eles vão voltar no como eram realizados antes? Né? Talvez não, mas esse debate começa a ser novamente discutido. Então, a dominância de dois partidos. Então, no caso, né, o partido, desde 59 até a Revolução Bolivariana, né, nós temos a predominância de dois partidos. Né? Então, o segundo mandato do Bittencourt, de 59 a 64, também foi caracterizado pelo investimento na saúde, educação, agricultura, na indústria, mas foi mais moderado em relação ao primeiro. Né? Então, nesse caso, ele vai promover essas reformas que vai afetar a qualidade de vida dos cidadãos, mas um pouco mais moderado. Tipo assim, eu vou devagar aqui para a oposição não me retirar do poder de novo. Então, na política externa, a Venezuela rompeu relações, né, com a República Dominicana, em 1960, após um atentado contra o Bittencourt feito por agentes dominicanos, e com Cuba em 61, por causa do seu financiamento a grupos guerrilheiros marxistas venezuelanos, e se tornou um dos membros fundadores da OPEP em 1960. Então, esses eventos, é bem interessante de nós relevarmos que a América Latina, né, quando nós olhamos, né, para a América Latina como brasileiros,
nós acreditamos que a América Latina ela se formou em um período de paz, né? Então não houve conflitos, não houve guerras, não houve rusga entre os estados, mas nós estamos vendo aí que a República Dominicana, em 1960, com agentes dominicanos, eles, eles atentaram contra a vida do presidente da Venezuela, o Bittencourt. Então, nesse caso, eles vão se afastar. E um outro ponto também interessante, que em 61, né, então, a diplomacia venezuelana, ela corta relações com Cuba, porque o governo cubano, ele investe em grupos marxistas dentro, né, da América do Sul, no território venezuelano. Um ponto importante, se nós formos pensar que em 68, né, um dos líderes da Revolução Cubana, que foi o Ernesto Guevara de la Serna, ele morre na Bolívia, né? Ele é assassinado na Bolívia, e isso mostra o, a questão do movimento foquista, né, de Cuba, naquele período de fomentar núcleos, né, revolucionários em outros países da América do Sul, né, ampliando a zona de influência cubana. Por um outro lado, também a Venezuela, como um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ele vai ser um dos membros fundadores da OPEP, que é a Organização Produtora de Petróleo, né? Então, a OPEP, ela vai produzir um dos episódios mais interessantes e que vai, né, mudar todo o cenário econômico mundial na década de 70, que a gente vai discutir um pouquinho ainda aqui também. Nós podemos ampliar esse discurso, nós podemos ampliar essa questão em outros vídeos, mas a OPEP, ela tem um papel fundamental, né, na economia mundial, principalmente na década de 70, que vai dar um problema muito sério nas décadas seguintes, principalmente a década de 80, que é considerada a década perdida, né, em vários sentidos. No caso, a eleição de 63 foi vencida pelo Raul Leone, da Ação Democrática. Os democratas cristãos se retiraram da situação, se colocando do lado da oposição durante a presidência do Leone, que foi de 64 a 69. Houve o crescimento na indústria petroquímica e mineradora. Apesar da prosperidade, o governo teve pouca popularidade, o que fortaleceu a COPEI, no caso, né, a democracia cristã, cujo candidato Rafael Caldeira venceu as eleições presidenciais em 68. Sua posse no ano seguinte foi um marco histórico para a Venezuela, pois pela primeira vez o governo incumbente, né, de entregar, né, aquele governo que foi responsável para entregar a presidência, o fez de uma forma pacífica ao partido opositor. Então, no caso, lá em 68, né, que é um ano marcante na história do Brasil, houve essa transferência de poder na Venezuela, né, houve a questão de um partido de oposição entregar a presidência de uma forma pacífica, reconhecendo a sua derrota, né? Lembrando que na democracia nós temos essa alternância de poder, né? Então, democracia, ela prega que oposição e situação, elas estão ali em um movimento transitório, né? Então, nesse caso, né, o Leone, né, ele entregou de uma forma pacífica o posto de presidente ao Caldeira, sem nenhum problema diplomático. Então, aí fica a lição para algumas pessoas aí. Bem, o governo Caldeira, ele manteve as políticas similares às gestões anteriores, ampliou a relação diplomática com Cuba e a União Soviética e as ditaduras da América Latina, que é uma questão muito controversa, né? Então, nacionalizou o gás natural. O seu sucessor, o Carlos André Pérez, de 74 a 79, da Ação Democrática, nacionalizou a indústria do ferro em 75 e do petróleo em 76. Então, nesse caso, o Caldeira, ele tem assim, uma forma de governar muito particular. Primeiro, ele vai beijar as duas mãos, né? Então, nesse caso, ele vai voltar as relações diplomáticas com o bloco socialista, né? No caso, com Cuba e com a União Soviética, mas, ao mesmo tempo, ele vai fazer alianças com as ditaduras latino-americanas, né? No caso, nós sabemos, né, que as ditaduras do Brasil, da Argentina, do Chile, entre outras ditaduras na América Latina, né, principalmente na América do Sul, eles têm como principal alvo o combate à expansão socialista,
né? Então é meio contraditório, né, o Caldeira, né? Então, ao mesmo tempo, ele beija a mão do socialismo e, ao mesmo tempo, ele beija a mão do sistema antissocialismo, né? Tanto é que na América Latina nós existíamos uma teia, né, de informações chamado, né, o Convênio Condor, né? Então, esse convênio, né, esse grupo englobando as ditaduras da América do Sul, eles tinham uma troca de inteligência entre grupos, né, que combatiam o socialismo na América do Sul. Então é meio contraditório o governo do Caldeira, né? Então, no caso, ele é apoiado, ele volta com a diplomacia desses países socialistas, mas ao mesmo tempo ele busca apoio diplomático nessas ditaduras antissocialismo. Então, né, aquela questão de que, assim, na política e na economia se vale tudo. Bem, então, e o Carlos Pérez, ele vai ter uma medida que é muito interessante aqui, que vai dar alguns problemas para a Venezuela depois, que é a questão da nacionalização do ferro e do petróleo. Então, um governo realmente que se preocupa com o bem-estar da sua população, ela tem as empresas de recursos básicos, no caso, combustível, matéria-prima, comunicação, né, que é um ponto essencial para qualquer estado, esses bens, esses serviços, eles estão controlados pelo Estado, né? Então, nesse caso, mas você é contra a privatização, dependendo de alguns pontos, sim, né? Então, isso fica bem claro isso aqui, né? Então, nesse caso, indústrias como indústria petrolífera, né, que é a base do combustível, nós pagamos uma gasolina muito alta, né? Por quê? Né? No caso, indústrias de ferro. Então, para que nós conseguimos, né, produzir alguns artigos à base de ferro, esse preço é extremamente alto. Por quê? Né? Comunicação. Então, será que nós estamos seguros no nosso celular? Beleza? Então, é bom a gente ficar aí, pensar nesse caso também. Bem, então, após a guerra do Yom Kippur, né, aí que o bicho começa a ficar tenso. Então, o barril do petróleo venezuelano, ele sobe 300%, né? Então, trouxe grandes lucros ao país sul-americano. Houve imigrações vindo dos países próximos, incluindo o Brasil. Então, você que reclama da chegada dos venezuelanos aqui no Brasil, na década de 70, houve uma grande migração de brasileiros para a Venezuela, buscando melhores oportunidades de trabalho, né? Então, só que ao mesmo tempo que aumenta-se a arrecadação com o petróleo, né, também crescia a corrupção, né? Então, é um outro ponto. E os lucros se concentravam nas mãos das elites. Então, concentração de renda, que também é um problema muito sério em qualquer país. Além disso, o boom econômico ocasionou, pelo aumento da cotação do petróleo, durou pouco, pois houve um aumento maciço dos gastos públicos e, no final, na década de 1970, iniciou-se uma crise econômica causada pela queda no preço do petróleo devido à superoferta do commodities no segundo choque do petróleo. Então, a década de 70, nós temos que pensar na guerra de Yom Kippur. Essa guerra foi o seguinte: Israel ele invade alguns territórios muçulmanos. Então, nesse caso, a guerra de Yom Kippur, da expansão israelense na região do Oriente Próximo, no Oriente Médio e no norte da África, né? Então, algumas regiões ali vão começar a ser tomadas pelo Estado de Israel. Os países da OPEP, né? Os países que pertenciam à OPEP, que eram os maiores produtores de petróleo, eles resolvem diminuir a oferta do produto no mundo. Então, se você diminui a oferta de um produto, automaticamente o seu preço sobe. Por quê? Com a diminuição da oferta, a procura ainda continua a mesma. Então, isso faz com que o preço desse produto sobe. Então, no caso, o boom econômico, ele durou muito pouco tempo, né? Então, esse boom econômico, ele foi curto, mas, ao mesmo tempo, ele vai levar a crescente concentração de renda na mão de um pequeno grupo, principalmente baseado na questão da corrupção, né? Então, corrupção não começou faz pouco tempo. Então, a corrupção já vem ocorrendo no mundo há muito, 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 muito tempo. Qual o maior problema disso? É combater essa corrupção. Porque, afinal de contas, quem está no poder, ele não quer sair por conta dos seus benefícios econômicos. Isso é um ponto que a gente deve sempre trabalhar sobre, né, a questão de vários.
países e de várias outras regiões. O governo Luiz Herrera, né, no caso, o que é da COPEI, que foi de 79 a 84, e o Jaime, né, esse nome é meio complicado, Luchink, né, ele da Ação Democrática de 84 a 89, foram caracterizados pelas crises consequentes do desemprego e fuga de capital estrangeiro, aumentando constantemente a inflação, a corrupção, diminuição da exportação, né, e a moratória da dívida externa. Para tentar solucionar a crise, foram adotadas medidas de desvalorização da moeda e austeridade. Né? Então, nesse caso, esses dois presidentes, eles vão ter um desafio muito grande. Né? Então, na década de 80, né, por conta dos problemas gerados lá na década de 70, com a crise do petróleo, o Brasil também é um país que, em 79 até 85, estava no processo de redemocratização. Né? Então, no caso, se prega algumas questões importantes. Primeiro, a austeridade, diminuir os gastos públicos. Isso, diminuir os gastos públicos, nós temos que, né, levar em consideração algumas coisas voltadas, né, para o que esses gastos públicos eles representam. Eu vou pausar um pouquinho aqui, criando infeliz fazendo propaganda aqui. Coisa que não quer gravar ao vivo. Voltando aqui, né, então, voltando, né, de novo. Então, nesse caso, esses dois presidentes aqui, o Luiz Herrera e o Jaime, né, ele vai ter essa batata quente, esse problema para resolver. Então, no caso, como solucionar os problemas da inflação. Então, quando eu falo em inflação, no colégio nunca me explicaram isso, mas depois, com o passar do tempo, a gente estudando, chega a uma certa conclusão, que é o seguinte, é o poder de compra. Então, como é que o poder de compra de uma população, ele vem caindo com o passar do tempo? Né? Então, nesse caso, né, nós temos a questão das contas públicas, que também é algo que influencia na inflação. Então, nesse caso, né, quanto mais austero, né, um governo, menor a sua inflação. Então, vai se jogar essa questão aí de buscar responsabilidade nos gastos públicos, só que o país ele entra em moratória. O que é a moratória? É a mesma coisa que eu estar devendo para o banco e dizer, banco, eu não vou pagar. Da mesma coisa que um país que deve dinheiro para o FMI, ele declara que não vai pagar. Então, é a moratória. Isso vai fazer com que os recursos estrangeiros, entre outras questões, começam a sair do país desesperadamente, né? Porque empresas multinacionais, eles querem se estabelecer em locais que vão dar lucro. Então, nesse caso, o país que entra em moratória é um país que é um risco para aquele investimento. O que eles fazem? Tchau e bens, né? Então, eu vou retirar os meus recursos, o meu investimento do seu país. Ah, mas eu preciso muito dele. Sinto muito. Simples assim, né? Então, dentro desse conflito todo, né? Então, é um ponto que deve, né, ser olhado com certo cuidado. Bem, então, o Carlos Pérez foi eleito em um segundo mandato, em 88, sobre a promessa do pagamento da dívida. No início do seu mandato, em 89, foram adotadas medidas de austeridade, novamente, ser um governo austero, né, que gerou alguns levantes populares, conhecido como Caracaço, né, cujo estopim foi o aumento da tarifa do ônibus na capital. Né? Os 2 anos seguintes foram marcados pelas greves trabalhistas e mais manifestações. Em 92, o Pérez sofreu duas tentativas de golpe militar. Uma de um oficial de baixa patente do Exército, cujo líder era o tenente-coronel Hugo Chávez. Outros, né, uma outra tentativa foi pela Força Aérea, e os militares rebeldes foram presos, e o presidente continuou no cargo até meados do ano seguinte, quando sofreu impeachment por corrupção. Então, corrupção, né, no caso ali da Venezuela, vai levar a essa comoção. Então, no caso, o movimento do Caracaço, né? Então, muito parecido com o que a gente viveu em 2013, né? Então, a questão dos 20 centavos, olha que legal, também aconteceu na Venezuela. Só que nesse momento surge um líder, que nós vamos falar dele, que foi o Hugo Chávez. Então, o Hugo Chávez, ele é preso, né? Ele é preso pelo
Carlos Andrés Pérez, né? Então, ele é preso e ele fica preso durante algum período, né? Então, nesse caso, começa a se criar essa personalidade ímpar na história da Venezuela, que foi, né, o tenente-coronel, o Hugo Chávez, né, dentro desse momento. Mesmo assim, o Carlos ele é impeachmentado, né, por corrupção em 1992, né? Então, nesse caso, é um ponto que nós devemos, né, discutir. Então, em 94, o ex-presidente Rafael Caldeira tomou posse no segundo mandato, dessa vez como político independente. Logo em seguida, ele vai anistiar e perdoa Hugo Chávez, restaurando seus direitos políticos. Durante sua gestão, Caldeira, em 94 a 99, inicialmente foram ampliadas medidas econômicas populistas e até depois adotaram um plano econômico neoliberal orientado pelo FMI. Então, no caso, o Rafael, né, o Rafael Caldeira, ele vai quebrar aquela tradição, né, do COPEI e da AD, né? Então, ele rompe com essa tradição bipartidária. E ele chega à presidência como uma sigla independente, né? Independente quer dizer que ele não estava ligado a nenhum desses partidos. A primeira medida que ele vai fazer é liberar esse líder populista, que foi o Hugo Chávez, né? Então, ele dá a anistia. E, nesse momento, ele vai adotar um plano, né, que é implementado aqui no Brasil, que é implementado na Argentina e em outros países da América do Sul, que é um plano enviado sobre a questão do FMI, de controle de gastos públicos, de câmbio, a dolarização da economia em alguns países, como na Argentina, que não deu certo. O Brasil, o que salvou o plano real um pouco foi a questão do câmbio flutuante, né? Então, o controle do Banco Central sobre a questão voltada para o preço da moeda. Então, algumas coisas que a gente pode discutir um pouquinho em outros vídeos, mas é importante que esse plano neoliberal dado pelo FMI, ele começa a ganhar forças em outros países. E a Venezuela também recebeu esse plano e cabia aos governos fazer a adaptação, né, que se fosse uma adaptação coerente às suas necessidades. A Revolução Bolivariana. Então, no caso, nas eleições de 1998, no contexto de desconfiança dos partidos políticos tradicionais, Chaves foi eleito e promete combater os grandes problemas do país, né? Então, como a corrupção, a alta taxa de pobreza, tomando posse no início do ano seguinte. Meses depois, né, uma Assembleia Constituinte com a predominância de chavistas foi eleita e redigiu uma nova Constituição por meio na qual o nome da Venezuela passa a ser República Bolivariana da Venezuela. O mandato do presidente foi ampliado de 5 para 6 anos e o legislativo se tornou unicameral, né? Então, no caso de uma única câmara. Então, nós não temos na Venezuela como no Brasil, que são duas câmaras, a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Então, nós temos apenas uma câmara, né? E isso foi o início da Revolução Bolivariana. Em abril de 2002, um golpe de Estado derruba o Chávez após manifestações populares, os seus opositores, mas ele voltou ao poder depois de 2 dias, com a ajuda de apoio dos militares e de alguns populares. Então, o Hugo Chávez, ele chega ao poder pela desconfiança da política tradicional que havia na Venezuela, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, nós podemos fazer algumas comparações meio estranhas, mas é assim que acontece, né? Então, quando o grupo político, os políticos, eles entram em descrença com a população, novos líderes surgem. E esses novos líderes, eles podem ter algumas situações contraditórias, né? Então, nesse caso, o Hugo Chávez ele chega no poder com essa promessa de diminuir a inflação, combater a concentração de renda e, principalmente, diminuir a desigualdade social na Venezuela. Coisa que ele, né, nesse caso, nós vamos ver que as coisas vão tomar um outro caminho, né? Por culpa apenas do Hugo Chávez? Não, mas é bom a gente pensar nesse momento. E ele sofre o golpe, só que dia depois eles retornam. Então, o Chaves também manteve, né, no poder
de uma greve geral. Então, durante o governo dele, ele teve uma greve geral de 2 meses, de dezembro de 2002 a fevereiro de 2003, além de uma greve na Companhia Estatal de Petróleo da Venezuela, a PDVSA. O movimento grevista produziram um problema econômico grave para a Venezuela, no que o PIB caiu de 27%, né, em 2003, né, ele caiu 27% em 4 meses de 2003 e custou à indústria petrolífera um montante de 13,3 bilhões de dólares. A fuga de capital também é um ponto bem expressivo, né? Então, antes e durante da greve, levou à restituição do controle cambial, né, que tinha sido abolido desde 89, gerido pela agência Cadiv. Então, a PDVSA é uma petrolífera muito impactante, né? Então, lá durante o ano de 2002 até 2005, essa petrolífera, ela patrocinava uma equipe de Fórmula 1, né? Não é à toa que quando a Williams, ela recebia o apoio da BMW, né, como produtora de metrô, ou produtora do motor da equipe, a, quem fornecia o combustível para essa equipe era a PDVSA. Não é à toa, né, que nós tínhamos um piloto venezuelano, né, pilotando a Williams, patrocinada pelo dinheiro, né, da Petrolífera Nacional, né? Então, era uma forma de fazer propaganda com dinheiro público, né? Então, propaganda como? Investimento nos esportes. Então, a Venezuela, ela começa a buscar uma fórmula que a União Soviética e Cuba tinha, né, durante a Guerra Fria, que é patrocinar o esporte com dinheiro dessas estatais. Mas, ao mesmo tempo, essa crise, ela vai se tornar um problema sério para a Venezuela, né? Então, nesse caso, vai começar a fugir capital por conta desses problemas. Então, Chaves seguiu uma orientação populista, centralizando, né, o poder, né, em suas mãos, que ele é chamado de socialismo do século XXI. Então, durante 14 anos, né, ele governou a Venezuela, foram adotadas políticas sociais como o dinheiro vindo do petróleo, estatizando setores estratégicos da economia, como siderúrgicas, petrolíferas, telecomunicação, indústria de cimento, eletricidade, e houve uma redução na pobreza. Ao mesmo tempo, houve uma concentração no poder nas mãos do presidente. Além disso, surgiu uma forte popularização, né, uma polarização política, apesar do grande apoio popular e a rejeição entre as classes médias e alta ao presidente. Era alta e isso gerou uma forte tensão. Então, nesse caso, o Hugo Chávez, ele consegue alguns resultados positivos. Ele diminui alguns abismos sociais, mas, ao mesmo tempo, a oposição, né, ela começa a ganhar força, né, porque essa oposição, ela começa a se sentir prejudicada, e essa oposição, principalmente a classe média alta, né, a classe média e alta, começa a ir contra essas medidas, né, que o Hugo Chávez, ele começa a promover na Venezuela. E isso vai iniciar um período de polarização política na Venezuela. Então, polarização é algo ruim porque ele leva à estabilidade política. A instabilidade política, ele leva à instabilidade econômica, porque os países eles têm medo de uma ruptura institucional, né? Então, essa ruptura institucional não é legal para a economia. Então, os investidores eles pulam fora do barco, isso é fato. E isso leva a problemas econômicos, né? Então, isso leva a problemas que a Venezuela vai começar a enfrentar a partir desse momento. Então, a eleição de 2002, 2006, 2012, né, na qual a de 2012 o Chaves ele foi eleito pelo partido MVR, Movimento Quinta República, aliado nos movimentos quais em 2007 foram unidos pelo Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV. Obtiveram ampla maioria do legislativo. Em 2009 foi aprovada a Assembleia Nacional por consulta popular a emenda constitucional que institui a reeleição ilimitada para cargos públicos. Aí é que o negócio fica tenso. Por quê? Porque quando você pensa em democracia, os pilares da democracia é a transição de oposição e situação. Quando você elabora um plano onde
a possibilidade de um governo se perpetuar durante muito tempo em eleições, mesmo que essas eleições elas sejam legítimas, pô, o cara ganhou, mas e a alternância de poder, né? Porque quando nós pensamos em alternância de poder, né, se eu não me engano, né, vocês podem até me corrigir aqui nos comentários sobre a questão do Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele vai considerar que políticos e fraldas devem ser trocados constantemente. Por que será, né? Então, aqui fica a dica, né? Então, quando nós perpetuamos um político, um grupo, muitas vezes a gente gera alguns problemas, né? Problemas sérios, né? Para a política e a economia de um país. E nesse caso, nós vamos ver que a oposição, ela vai ficar cada vez mais ferrenha e cada vez mais aliadas a outros interesses, né? Que não é para a população. Também tem essa questão, né? O jogo de poder. O jogo de poder é um risco para qualquer país, né? Independentemente se esse país é capitalista, é socialista, é budista, é anarquista. É um anarquista. Não, então, nesse caso, quando um governo ele se perpetua no poder, gera esses problemas. Então, no início da década de 2010, o governo adotou a primeira medida de desvalorização da moeda. Esta desvalorização tem feito pouco para melhorar a situação do povo venezuelano, que conta com produtos importados ou produtos, né, nesse caso, que são realizados ali dentro. Qual o maior problema? A commodities, né? Então, o produto básico que são usados para a produção desses artigos, a maior parte deles são importados. Então, para você produzir isso, você tem que pensar, a moeda venezuelana desvalorizada frente ao dólar, isso faz com que essas matérias-primas, esses produtos, sejam muito caros. Então, isso faz com que produtos básicos comecem a faltar na Venezuela. Então, é um desastre econômico essa questão da desvalorização da moeda frente a outras moedas mais fortes. Em 2012, o Chaves ele foi eleito, mas ele não chegou a assumir o poder porque ele já estava lutando contra um câncer há alguns anos. Então, no caso, ele chega a ser reeleito, mas em 5 de março de 2013, ele falece, né? Isso gerou uma grande comoção popular, né? Por conta de que o Chaves ele pode ter várias visões ou vários grupos podem ser totalmente antagonista à forma do Chaves ver o mundo, mas o Chaves ele tinha um apelo popular muito grande, como o Maduro também tem, né? Então, nesse caso, esses grupos eles vão, né, vai promover uma comoção louca, né? Tanto é que o Chaves ele é considerado um mártir para alguns grupos na Venezuela. Aí nós temos o governo Maduro e a crise, porque a desvalorização da moeda, ela vai ter problemas para o Maduro, né? No caso, em 14 de abril de 2013, primeiro nome, né, foi a primeira vez que o Chaves ele não tem um nome nas cédulas de votação, e isso vai levar à vitória do Maduro, do Nicolau Maduro. Então, com 51,61% dos votos contra o candidato de oposição, o Henrique Caprilli, que teve 49,12% dos votos. O Partido Mesa da Unidade Democrática contestou sua nomeação como violação da Constituição. No entanto, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela decidiu que, segundo a Constituição Nacional, o Nicolás Maduro é presidente legítimo e foi investido como tal pelo Congresso venezuelano. Então, aí que começam os problemas na política da Venezuela, principalmente a contestação de uma eleição. Bem, então, o Maduro, ele chega ao poder com uma votação de assim, uma votação bem acirrada, levando em consideração que a diferença entre os dois é uma diferença bem pequena, né? E isso vai levar a problemas, né, do reconhecimento dessa vitória. Então, nesse caso, o Henrique Caprilli, ele vai contestar, ele vai buscar, né, questões para que esse resultado ele seja postergado, ele não seja aceito, mas o poder legislativo ele assina e mantém o Maduro como presidente da Venezuela. Então, Maduro assumiu o poder em meio a uma situação econômica muito frágil, provocada pelas medidas das desvalorizações da moeda nacional e principalmente sobre a questão da inflação. A hiperinflação é um problema muito sério. Em 2014, milhares de venezuelanos protestaram contra os níveis crescentes da violência criminal,
à inflação e pela escassez crônica de produtos básicos devido à política do governo federal. Manifestações, tumultos deixaram mais de 40 mortos no distúrbio entre dois chavistas e os manifestantes da oposição, além de terem levado à prisão do líder da oposição, o Leopoldo Lopes. Atualmente, o país enfrenta grave crise socioeconômica, política de hiperinflação e escassez desses produtos básicos, e a alta criminalidade e a censura da imprensa. Então, nesse caso, como qualquer país realmente democrático, é necessário que haja uma imprensa livre, né? Então, a imprensa, ela não funciona apenas para noticiar o que eu quero, mas sim o que precisa ser noticiado. Fica a dica aqui para uma galerinha. Então, nesse caso, o Centro de Econômica e Política, no caso, o CEPR, em sede em Washington, ele estima que 40 mil pessoas morreram em resultado das sanções dos Estados Unidos entre 2014 e 2018, devido ao seu impacto na distribuição de medicamentos, fornecimento médicos e alimentos. Milhões de pessoas com diabetes, hipertensão, câncer já não podem receber tratamentos adequados. Em meio a todo esse tumulto, os Estados Unidos, com a questão da política de instabilizar os seus rivais, né, levando em consideração que um plano americano é levar a democracia aonde não tem democracia, então vamos pensar a questão do petróleo, né? Então, se eles acharem de petróleo lá em Vênus, eles vão levar a democracia para Vênus, fica a dica, né? Então, nesse caso, né, houve esse embargo à tentativa, né, ao fornecimento de medicamentos, entre outras coisas, que é o direito da humanidade, infringindo uma das questões voltadas para os direitos humanos. Pois é. Então, em maio de 2018, Maduro foi reeleito em uma eleição controversa, não reconhecida pela oposição, né? Então, a oposição, ele não reconhece a eleição do Maduro. Nesse caso, a Assembleia Nacional da Venezuela, ela declarou Maduro como usurpador, né? Que ele tomou algo que não era legitimamente dele, e o Maduro, ele venceu, né, as eleições, né, segundo as contagens de votos feitas pelo Tribunal Eleitoral venezuelano do Juan Guaidó. O Guaidó ele começou a realizar movimentos para contestar esse resultado, dentro do país e fora do país. Então, nesse caso, no mesmo dia, a Organização da América, né, a OEA, no caso, a Organização dos Estados Americanos, eles vão considerar a eleição ilegítima, né? Então, desconsiderando a legitimidade da vitória do Maduro. Após assumir a presidência, né, no caso, o Guaidó, ele vai fazer um movimento, ele vai tomar uma forma de se autodeclarar como presidente legítimo, né, nesse caso, para encerrar o governo do Maduro e estabelecer uma transição da Assembleia Nacional. A convocação de novas eleições em fevereiro de 2019, mais de 50 países consideraram a eleição ilegal. Entre eles, o Grupo de Lima, né, então, incluindo todos os membros do Grupo de Lima, que temos, além do México, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Israel, Austrália, entre outros países, que vão considerar as eleições do Maduro ilegal. Por outro lado, nós temos 20 países que reconhecem a, a eleição do Maduro, entre eles a Rússia, Cuba, Nicarágua, China, Coreia do Norte, e a Organização Mundial e o Vaticano, mais 17 países tomam uma visão neutra, né, que não apoiam e nem condenam. Né? Então, em janeiro de 2021, a União Europeia deixou de reconhecer o Juan Guaidó como presidente interino. Então, nós temos esse período bem intrigante da história da Venezuela, que de 2019 a 2021 tem esse debate, né? Se o Maduro ele é realmente eleito ou o Guaidó ele é realmente o presidente. Então, fica aquela briga, né? Em 2019, né? Não é à toa que durante esse período o governo brasileiro apoiou, né, o Juan Guaidó, né, sobre um dos países que mais reconheceu e mais lutou para o seu reconhecimento. O Brasil e os refugiados, né, e os migrantes venezuelanos. Então, em 2018, acreditavam-se que o país, o Brasil, ele tinha recebido mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil venezuelanos,
né? E esses venezuelanos, eles entravam pelo estado de Roraima, né? E concentravam em cidades como Pacaraima e Boa Vista, né? Em Roraima. Atualmente, esses venezuelanos, eles estão vivendo em 930 municípios, né? Entre eles, né, São Paulo. A estratégia de interiorização, né, da Operação Acolhida em 2018, né, vai fazer com que eles sejam realocados de uma forma voluntária, segura e organizada e gratuita. Os refugiados migrantes em situação de vulnerabilidade em outras cidades do Brasil. Então, os venezuelanos, eles são recebidos no Brasil durante o governo, né, no caso do Temer, né? O Temer, ele faz uma política de acolhimento. Então, essas pessoas são deslocadas para outros estados, não concentrando ali em Roraima. Então, no caso, nós temos alguns casos de depoimentos de alguns refugiados, de alguns migrantes para o Brasil. O Oscar Henrique Dum, de 60 anos, chegou ao Brasil em 19, acompanhado com a sogra e do filho. Ele fala sobre a realidade de Caracas, né, capital da Venezuela, quando trabalhava como analista de sistemas. Oscar hoje mora de aluguel em Ceilândia, no Distrito Federal, já trabalhou de entregador de aplicativo, de bicicleta e agora como digitador em home office. Outra realidade vive o casal de origem indígena, o Reimer Jesus e Marilyn, né, Dele Carmen, né? No caso, os dois são de uma cidade chamada Barracas del Orinoco, na Venezuela. Eles podem ajudar, né? Eles pedem ajuda no semáforo para conseguir o básico para os seus filhos, né? Então, nesse caso, uma criança de 2 meses, e ela conta como é que a vida dela melhorou aqui no Brasil. Então, quando nós olhamos esses casos, algumas coisas que devem ser tratadas com certo cuidado, né? Que é o seguinte, então, em que sentido melhorou? Né? Essas pessoas, elas realmente têm uma assistência digna do Estado, pensando no seguinte, o Brasil, ele abriu a fronteira, fora os ilegais que vêm entrando no país. No caso, melhorou em que sentido? Né? Então, nesse caso, essas pessoas, elas buscam refúgio de uma briga que não era delas, né? Uma briga entre o governo que está no poder, que se perpetuou no poder desde o Hugo Chávez, que teve medidas que deram certos resultados positivos e outras que deram, né, negativos, mas esses refugiados, o que melhorou realmente na vida dessas pessoas? Né? Aqui fica o ponto. Segundo a União das Nações Unidas, né, a Organização das Nações Unidas, espera-se que uma média diária de 138 refugiados e imigrantes venezuelanos com necessidades entrem no Brasil ao longo de 2023 e de 67 em 2024, atingindo o total estimado, né, quase de 46 mil pessoas até o fim de 2024, segundo a agência Brasil, né, no caso que foi da onde foi tirado esses dados e da onde foi retirado aqueles dois depoimentos. Então, nesse caso, qual a intenção, né, de se debater aqui esse problema? Então, no caso, esses venezuelanos que saíram do seu país, ele realmente vai ser atendido aqui no Brasil? Eles vão ser vistos como dignos, né? A dignidade vai ser mantida, né? Então, um ponto que nós vamos discutir, porque é muito fácil falar na televisão, eu sou contra o governo X, eu sou contra o governo Y, mas e o meu princípio ético-moral? Onde que fica, né? Então, aqui nós temos as referências dos dados que foram colocados aqui, né? Eu acho que foi um vídeo extenso, né? É um vídeo que tem muito, muito a contribuir, né? Para que nós possamos realmente discutir com clareza, objetividade. Não vamos falar em neutralidade, mas vamos falar em democracia. Discutir de uma forma democrática os problemas apresentados neste mundo, né? Então, nós temos que pensar outras questões que levam a outros grupos perseguidos a buscar refúgio em outros países, entre outras coisas. Bem, gente, então era isso que eu queria passar aqui para vocês. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa o seu like. Se você tem alguma crítica, alguma coisa a ser colocado, deixa aqui nos comentários. Se você está gostando do meu trabalho, deixa aqui se inscreva no canal, compartilhe esse canal com os amigos, né? E fica aqui o meu convite, que estudar é sempre um bom convite para
melhorar as nossas condições e nossa cabecinha, né, gente? Vamos melhorar a nossa cabeça que tá cada dia mais difícil. Obrigado. Até mais.